Vamos lá, muitas notícias nesse sábado para poder abordar com vocês. Estou de volta aqui ao estúdio do Raiz Tricolor, não com a minha câmera original, né? Por isso que a qualidade não está muito boa, porque, enfim, tive problema com a minha mala na volta de Porto Alegre. Foi um dia inteiro para voltar de Porto Alegre com esse caos que estão os aeroportos de São Paulo. Mas, enfim, amanhã a gente já tá com as coisas aqui já, eu só acabei não instalando tudo certinho aqui, mas a gente já tá e amanhã tá lá no Maracanã com todo o material. Vambora, inclusive tem notícia amanhã sobre isso de amanhã, sobre ingressos, sobre escalação, tem notícia sobre ingressos da Libertadores, tem notícia sobre Maracanã, vambora, é muita coisa, giro de notícias, a vinheta tá rodando agora. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista de formação, sou tricolor de coração e vamos embora para as notícias. Cara, a gente abre falando um pouquinho sobre Maracanã, tá? O Maracanã vai fechar a partir do dia 22 de outubro para a final da Libertadores. Vai ser entregue para a Conmebol no dia 22 de outubro. A informação é do site Jogada 10, de que será entregue o Maracanã à Conmebol para a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors a partir do dia 22, a final é no dia 4, ou seja, cerca de 12 dias antes. Ou seja, com isso, o Fluminense perde apenas a partida contra o Goiás lá no Maracanã. O que é ótimo, né? Só o jogo contra o Goiás acaba ficando de fora. Lembrando que o Fluminense, na teoria, tem um jogo marcado para o dia 4 ou dia 5, né? Que é o dia da final contra o São Paulo. Mas esse jogo não deve ser antecipado, deve ser adiado. Tem uma data FIFA ali em novembro, enfim, o Fluminense deve acabar atuando nessa data FIFA de novembro, durante a data FIFA de novembro, contra o São Paulo. Só que aí vai ter um problema. Ou seja, só para poder confirmar, depois eu falo do possível problema desse jogo contra o São Paulo. Vamos lá. O Fluminense agora joga contra o Botafogo no Maracanã, tudo mantido certinho, bonitinho. Na rodada seguinte, o próximo jogo do Fluminense já é contra o Corinthians no dia 18. Isso porque o jogo contra o Corinthians, ele está depois da data FIFA. Então tem uma paralisação a partir de segunda-feira e volta só na outra quarta para a data FIFA contra o Corinthians. No final de semana o Fluminense joga no dia 22 contra o Bragantino fora. E aí o Flamengo manda um jogo no Maracanã, não lembro exatamente contra quem é agora. Mas então o Flamengo ainda manda dessa rodada do dia 22 e dali o Maracanã fecha e aí fica entregue a Conmebol. O Fluminense ainda vai ter antes da final da Libertadores esse jogo contra o Bragantino fora, o jogo contra o Goiás, deve ser em volta redonda, né? É no meio de semana. O jogo contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, que não está em data ainda marcada, mas é no final de semana. O jogo contra o Bahia e o jogo contra o São Paulo, esse deve ser adiado. E por que eu falei de um adiamento que talvez resulte uma pequena complicação ali em relação ao adiamento? Isso por quê? Porque está marcado um Brasil e Argentina para o Maracanã no próximo dia 21 de novembro. Exatamente, na outra data FIFA, que não é essa agora, a seleção brasileira vai enfrentar a Argentina sendo mandante, né? Jogando aqui no Brasil. E vai mandar esse jogo, a CBF vai mandar esse jogo no Maracanã. O jogo está marcado, né? O jogo da seleção brasileira está marcado para o dia 21 de novembro, às 9h30 da noite. E por que isso pode ser uma complicação só pro Fluminense? Isso é ótimo pra gente do Rio de Janeiro, liga pro Brasil, Argentina, Maracanã, é loucura. Mas isso pode ser uma complicação porque Colômbia e Brasil é um pouco antes, mas Brasil e Argentina é a data FIFA justamente que poderia compensar esse jogo contra São Paulo, que vai ficar atrasado por conta da final da Libertadores. Lembrando sempre, a final da Libertadores é no sábado, dia 4 às 5 horas. Mas no domingo tem rodada do Brasileirão e obviamente o Fluminense não vai jogar essa rodada, o jogo contra São Paulo vai ser adiado. E deveria ser levado para a data FIFA seguinte, né? Já que para a data FIFA anterior seria agora, né? Semana, não tem jogo nenhum marcado já. Então vai ser levado para a data FIFA seguinte e com isso pode ser que tenha um problema porque a Conmebol ou a CBF vai ter que envelopar o estádio, vai ter que mudar tudo e não tem espaço de tempo suficiente para o Fluminense jogar com o São Paulo antes do Brasil jogar com a Argentina. Vamos ver como é que vai funcionar, talvez haja um espaço ali enquanto o Brasil estiver jogando com a Colômbia, né? Que é na semana anterior, ali por volta do dia 16, do dia 15. Vamos ver como é que vai ser. Nessa data FIFA agora, né? Os convocados de Fernando Diniz enfrentam a Venezuela na próxima quinta em Cuiabá e na outra terça o Brasil visita o Uruguai lá no Centenário Montevidéu, um dia antes do Fluminense jogar contra o Corinthians no Maracanã. Diniz acho que chega a tempo para treinar o time no campo
mas não necessariamente para treinar o time no dia a dia no CT. Vamos para mais notícias. A gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo entre Fluminense e Botafogo, tá? Bem rapidinho sobre Fluminense e Botafogo. É que, primeiro, poucos ingressos disponíveis, Maracanã mais e Oeste Inferior. Os ingressos para a torcida do Botafogo, cerca de 4 mil ingressos, já estão esgotados. Ingressos do setor sul, leste, leste superior, já estão esgotados. Restam só esses poucos ingressos do Oeste Inferior e do Maracanã mais. Gabriel, setor norte para a torcida do Fluminense, não vai ter. Esse jogo não tem torcida mista, a torcida do Botafogo é visitante, vai ficar só lá no cantinho, mas todo aquele pedaço do setor norte ficará fechado, porque a polícia manda fechar em clássico. É muito curioso que no Campeonato Carioca você tenha torcida mista em todos os 6 clássicos do Rio de Janeiro dentro do Maracanã, mas no Campeonato Brasileiro não pode ter torcida no setor norte tendo torcida adversária do lado. Enfim, é uma loucura, mas o setor norte vai ter que ficar fechado. Dada a procura também, apesar de eu ter falado que é uma loucura, mas dada a procura também, acho que o setor norte não ia ter muita gente assim também não. Sobre o time que deve entrar em campo, a informação dada pelo GE. Globo é de que o Diniz, pelo treino, indicou que vai poupar alguns atletas, Felipe Melo, Marcelo e Ganso, basicamente os 3. Com isso, os substitutos baseados na escalação de quarta-feira seriam Marlon, Diogo e John Kennedy, provocando assim uma escalação do Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, de volta, né? Em relação à quarta-feira ele volta, mas já era titular, Nino e Marlon, né? Um zagueiro pelo lado esquerdo, e na lateral esquerda o Marcelo. O Diogo Barbosa, Marcelo poupado. No meio com André Alexander e com John Arias, Keno, John Kennedy e Cano. Seria um 4-2-4 com 2 volantes, né? Com um time bem mais ágil. Acho que a saída de Marcelo, de Felipe Melo e de Ganso dá muito mais agilidade pro time, mas obviamente a gente perde muita qualidade sem os 3. Não é cravado isso foi uma impressão baseada no treino de sexta-feira e também pelo histórico recente dos jogadores, né? Os 3 jogadores, tanto o Marcelo quanto o Ganso, voltaram de lesão agora e o Felipe Melo já vem sendo poupado várias vezes no Brasileirão. Ou seja, a gente deve ver sim um time diferente ali no domingo contra o Botafogo. Olha só o que fazem, né? A gente tá poupando em clássico, no final da Libertadores, né? E uma última rapidinha aqui que é sobre Mundial, tá? Assunto maluco da gente falar, né? Mundial de clubes, meu Deus. Mas a gente não tá nem falando do Mundial de 2023, não. A gente tá falando daquele super Mundial que a FIFA quer fazer em 2025. O Vitor Sérgio Rodrigues, que é um jornalista da TNT Esporte, que tem umas fontes bem interessantes sobre isso, ele divulgou porque esse super Mundial, vou fazer um vídeo específico sobre ele, tá? Mas tem muita gente com dificuldade ali, de repente, de entender, falando, pô, não vai ter vaga para esse Super Mundial, os campeões da Libertadores vão, mas vai ter vaga por um tal de um ranking que a Conmebol vai criar e tal. Sim, esse ranking da FIFA, na verdade, a FIFA vai criar um ranking, vai levar em consideração só as Libertadores de 21, 22, 23 e 24. Ou seja, não, mas o Nacional, o Peñarol lá atrás, não conta história, conta só isso. E vão ter vagas por esse ranking. O Fluminense chegou nas quartas de final em 2021, com uma boa campanha, parou na segunda fase de 2022, mas está na final de 2023. Se você pegar uma métrica ali, considerando todos os times da Libertadores, talvez o Boca, que está nessa final agora, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, seriam os times ali que brigariam por essas vagas. Só que o Vitor Sérgio divulgou que não pode mais de 2 times irem e um deles ser pelo ranking do mesmo país. Ou seja, como o Flamengo e o Palmeiras já estão classificados, o Brasil não pode classificar pelo ranking. Então, o Brasil só pode classificar mais algum time ganhando a Libertadores. Ou seja, se o Fluminense ganhar a Libertadores de 2023 do Boca Juniors no Maracanã, irá para o Mundial de 2023, mundialzinho daquele formato que a gente sabe, os times entram na semifinal e tal, e também estará classificado para o Mundial, Super Mundial de 2025, que vai ter 12 times, acho, da UEFA e tal, enfim. Mas se o Fluminense perder, mesmo que ele vá muito bem na Libertadores no ano que vem, também não ganhe, não tem como um time brasileiro ir para esse Mundial se ele não for campeão, além de Flamengo e Palmeiras, que já foram campeões. Entendido? A explicação ficou mambembe, né? Mas como eu falei, a gente vai... Eu vou produzir um vídeo aí ao longo dessa semana pré-final de Libertadores sobre essa classificação dos mundiais. Entendido? Tamo junto. Não esquece de deixar um like aqui embaixo. Amanhã tem pré-jogo e tem transmissão direto do Maracanã. Até a próxima. Valeu.